Em 2025, o PlayStation 2 completa justamente 25 anos de existência. Já completou, na verdade, na data que eu tô postando esse vídeo. E é impressionante como o tempo passa rápido. Desde sempre que eu me lembro, eu sempre gostei de videogame, mas foi no PlayStation 2 que eu me apaixonei pelos jogos de verdade. E uma das coisas que eu acho bem diferente, assim, em relação ao PlayStation 2, foi até algo que ele trouxe lá do PlayStation 1, que difere bastante o PlayStation 2 de outros consoles, é que ele foi muito marcante para muita gente. Algumas franquias muito famosas hoje em dia surgiram no PlayStation 2 e outras franquias solidificaram a sua força justamente no PlayStation 2, como por exemplo Kingdom Hearts e God of War, que surgiram no PlayStation 2 e são fortes até hoje. E jogos como por exemplo GTA também, que solidificaram bastante no imaginário gamer graças ao PlayStation 2. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que até a geração do PlayStation 4, por exemplo, ainda tinha jogo do PlayStation 2 que era feito remaster ou remake. Se a gente for ver aí Final Fantasy 12, por exemplo, saiu ali o Zodiac Age remasterizado, e também tivemos ali Shadow of the Colossus, um remake feito praticamente 1 para 1, atualizando o motor gráfico. Enfim, o PlayStation 2 foi muito marcante. E uma coisa que pra mim chama muita atenção, eu que sou um apaixonado por RPGs, é que o PlayStation 2 teve muito RPG marcante, cara, muito RPG marcante mesmo. E como eu comentei, isso já vem lá do PlayStation 1. Por que eu falo que no PlayStation 2 teve muito RPG marcante? Porque no Play 1 teve e ele trouxe essa tradição. A meu ver, franquias grandes surgem no Play 1, mas no Play 2 elas são refinadas e outras até mesmo surgem, como eu já comentei. E eu acho que isso difere muito dos outros consoles, porque se tu for parar pra pensar, por exemplo, o PlayStation 3, qual o grande RPG marcante que ele tem? Tem ali um outro, mas nada tão significativo, pelo menos a meu ver. E a mesma coisa no PlayStation 4, que são consoles mais voltados para jogos de ação, mundo aberto, etc. Então, para comemorar esses 25 anos de PlayStation 2, eu decidi trazer os meus RPGs favoritos do PlayStation 2. Sem mais enrolação, bora lá. Começando já com o pé no peito, né? Final Fantasy X para abrir essa lista aqui. Cara, os Final Fantasy X, ele já foi um grande marco por si só, porque os Final Fantasy de PlayStation 1, eles todos foram muito bons, incluindo o Tactics aqui, que para muitos é o melhor Final Fantasy até hoje, né? E também o Final Fantasy VII, que para muitos também é o melhor Final Fantasy, mas tanto o 8 quanto o 9 também marcaram muito a geração. Mas o 10, ele meio que começa a romper com esse sistema tradicional do ATB do Final Fantasy, né? O Active Time Battle, que é aquela barrinha lá que vai enchendo até o personagem conseguir fazer a ação, e quanto mais rápido o personagem for, mais rápido a barrinha enche, enfim. Uma dinâmica que a gente tem em praticamente todos os Final Fantasy do 1 ao 9. E o 10 meio que começa a se distanciar disso, né? Ele não tem mais a barrinha que vai enchendo, e a vez de quem vai atacar ali é definida, né, pelo status de velocidade. Mas para além disso, o Final Fantasy X, ele também foi muito marcante, porque ele foi o primeiro Final Fantasy que tiveram vozes oficiais, né? Até o 9 só tinha caixa de diálogo e as cutscenes também não tinham som de fala. Isso foi muito marcante na época. E outra coisa também que é bastante marcante é que foi um Final Fantasy que ele abandonou o PlayStation 1. Final Fantasy 9 saiu o PlayStation 1 só um ano antes do 10, se eu não me engano, né? E o 10 ele rompe, né, com o PlayStation 1. Chega no PlayStation 2, um console muito mais robusto que o seu anterior, e aí ele consegue entregar um mundo muito mais bonito, assim, graficamente, tecnicamente, né? Se você for comparar o Final Fantasy 9 e 8 e o 7 também com o Final Fantasy X, existe ali uma diferença muito grande na questão gráfica. Muita gente hoje em dia fala que o gráfico do Final Fantasy X não é tão bonito, eu discordo, acho bonito até hoje. Mas o Final Fantasy X, sem dúvida alguma, ele foi um marco técnico dentro da franquia Final Fantasy. E além disso, é um jogo muito bom, é o Final Fantasy preferido de muita gente. A história é muito boa, a progressão é muito boa, o sistema de combate é muito bom, como todos os Final Fantasy do PlayStation 2 para trás. E o Final Fantasy X eu joguei bastante, teve uma época que eu travei num certo chefe, abandonei o jogo, aí voltei depois e aí eu engatei, fui direto até o final. A história é sensacional, boa demais, nossa, saudade de jogos como Final Fantasy X. Sabe que seria demais também o like, pode deixar no vídeo agora, deixa o like, assiste até o final, e se tu não gostar, tira o like, não tem problema, mas deixa o like, assiste aí, o like ajuda pra caramba. Se você gostou do canal ou gosta do canal, deixa o like, que ajuda demais
no meu trabalho. E naquele tempo eu nem contava muito assim, quantas horas, né? Nem tinha tanto isso nos jogos, né? Um jogo ou outro que marcava ali quanto tempo você jogava. Se tivesse como parar assim pra analisar, eu tenho certeza que eu gastei mais de 100 horas em Disgaea 2. Eu não joguei o primeiro, fui direto pro segundo, na época que saiu, meus amigos estavam jogando, me recomendaram e tal, fui lá, peguei, joguei e me apaixonei por esse jogo. Pra quem gosta de jogos de estratégia, com certeza conhece a saga Disgaea. E quem não conhece, fica aqui a recomendação. Joga em Disgaea, tem aí para praticamente todos os consoles. Acho que para PC tem todos, tem para PS4, tem para PS3. Enfim, é uma franquia de jogo de estratégia muito boa. Tem diversas classes, tem um humor meio ácido ali em Disgaea que é bem legal de se acompanhar. Os personagens são bastante cativantes, os diálogos são muito bons, mas acima disso, o gameplay e a progressão também são muito boas. São marcas realmente de jogos de RPG do PlayStation 2. O gameplay é muito gostosinho e é um jogo de estratégia que tu vai demorar a enjoar porque ele é muito bom e tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. A história ela já é longa e depois da história tem mais coisa, tem muito conteúdo pós-game, muito conteúdo durante ali o jogo, secundário, cara. Pra quem gosta assim, de explorar assim, os confins do jogo, Disgaea, meu Deus do céu, é um prato cheio. E uma outra franquia que também retorna no PlayStation 2 e meio que se difere ali um pouquinho do PlayStation 1 é Valkyrie Profile. E eu queria comentar do Valkyrie Profile Silmeria. Cara, graficamente isso aqui na época foi um espetáculo, assim, era muito bonito. O CG de abertura, minha nossa senhora, era um deleite visual na época. Hoje em dia tá meio ultrapassado, mas eu ainda acho muito bonito, né? Acho que por conta da nostalgia da época, o tanto que eu joguei. E Valkyrie Profile 2 tem uma história muito madura, né? Tem uma história muito centrada, assim. E traz também um gameplay de combate muito diferente. Ele é praticamente igual ao primeiro, né? Na parte do ataque, mas ele traz um adicional ali que você vai andando no mapa. E os inimigos só se mexem quando você se mexe também. O tempo meio que fica paralisado quando você não tá se mexendo. É um sistema de batalha muito diferente de outras franquias de RPG, muito próprio de Valkyrie Profile. E o 2 ainda tem esse adicional, ele se distancia bastante de qualquer outro jogo. Não me lembro de outro jogo que tem um sistema de batalha tão diferente e também bastante complexo, né? Valkyrie Profile fez muito sucesso no PlayStation. Eu lembro que teve um port do Valkyrie Profile 1 pro PSP, que eu joguei bastante também. E joguei muito o Valkyrie Profile 2 Silmeria. Se eu não me engano, não zerei, porque eu tive um bug, eu perdi o save, alguma coisa assim. Eu sei que no final do jogo, por algum motivo, não consegui zerar, mas joguei demais. Acho que eu vou bater aí 100 horas também, tipo Disgaea. Joguei muito, fiz muita coisa secundária e eu não zerei por algum probleminha assim, mas, cara, fica a recomendação. Se você nunca jogou Valkyrie Profile, pode começar pelo 1, joga o 2 também. Eu só não vou recomendar esse do PlayStation 4 que saiu agora, acho que é o Elysium o nome, porque eu de fato não joguei. Joguei a demo, parece interessante, mas não teve uma recepção muito boa, talvez até a franquia. Mas pra quem é amante de RPG ou tá se interessando por esse gênero agora, recomendação fortíssima. E como eu comentei ali no início do vídeo, nasceram franquias muito boas no PlayStation 2 e eu não podia deixar de citar Kingdom Hearts. Kingdom Hearts começa de uma forma assim tão bobinha. Eu gosto de comparar um pouquinho Kingdom Hearts com One Piece. Eles começam de uma forma ali meio que boba, entre aspas, né? Não parece que a história vai ser tão profunda quanto ela fica algum tempo depois. No próprio Kingdom Hearts 1, a gente começa num clima meio bucólico, tem aquela praia. Inclusive, se um jogo de RPG do PlayStation 2 tem praia, pode ter certeza que vai ser um excelente jogo. Mas enfim, retornando. Tem a praia lá do começo do jogo e tal, seus amigos, aí tu não entende algumas coisas que acontecem, pega a chave, meu amigo. Quando eles estabelecem um sistema de batalha, o jogo vira. Ele muda, tem uma virada de chave. O sistema de batalha de Kingdom Hearts é muito bom. A história é muito boa. A Square Enix, eu acho que ela perdeu a mão ali do 2 pra frente. A história ficou muito complexa, muito engatada. A história não anda. O 3 eu não achei lá essas coisas, mas o 3 já é do PlayStation 4. Vamos voltar aqui pro PlayStation 2. E aqui nessa posição eu queria aproveitar e já fazer uma dobradinha. O próximo da lista já vai ser Kingdom Hearts 2. Porque se no 1 eles já começam muito bem, eles inauguram essa franquia improvável que é a fusão da Disney com Square Enix, né? Trazem personagens da Disney, personagens de Final Fantasy numa franquia própria que tem seu próprio protagonista. É algo meio arriscado, mas sem dúvida alguma inovador e ousado, num sistema de batalha muito apurado já no seu primeiro jogo. Mas quando chega no Kingdom Hearts 2, que tem um jogo ali no meio que é o Chain of Memories, que eu não queria comentar que eu não gosto muito, caras, o Kingdom Hearts 2 ele pega tudo que é bem feito no Kingdom Hearts 1 e ele melhora, mas ele melhora assim no nível exponencial.
é muito mais bem feito, o jogo é muito mais fluido, a história é mais densa, né? O gameplay, nossa, tem muita coisa boa, as transformações são muito boas, os combos são sensacionais, ele beira ali quase um hack and slash de tanto combo bom que dá pra fazer. Nossa, Kingdom Hearts 2 é um jogo assim que me marcou, eu zerei tanto esse jogo, eu zerei tanto Kingdom Hearts 2, inclusive o Kingdom Hearts 1 foi a minha primeira platina. Quando eu comprei meu PlayStation 3, eu comprei a coletânea lá do Kingdom Hearts 1.5 Remix. Foi minha primeira platina no PlayStation 3. E posteriormente, quando eu tive o PlayStation 4, comprei também o 2.5. Platinei também e nossa, o jogo é atualíssimo até hoje. Muito bom, dá de 10-0 e muito jogo atual. Tudo nele é bem feito, tudo. Kingdom Hearts 2, ainda mais. São sensacionais. E aqui um jogo que eu não entendo como não teve continuação, cara. Eu fico assim, sei lá, embasbacado, fico incrédulo. Rogue Galaxy é um crime, é um pecado esse jogo não ter nenhum tipo de continuação. Saiu lá no final da vida já do PlayStation 2, creio que perto ali já do Final Fantasy 12, não lembro se foi antes ou depois, acho que foi um pouquinho antes. E Rogue Galaxy é o tipo de jogo que não entende como não virou uma franquia de sucesso. Simplesmente todo mundo que jogou Rogue Galaxy gostou do jogo, pelo menos gostou, a maioria amou. É um jogo muito bom, cara. Pra quem não conhece, é um jogo de ação, RPG de ação. Ele se foca na história do Jester Rogue, que ele tá num planeta desértico ali, né? E ele acaba conseguindo sair desse planeta depois de se envolver em algumas histórias paralelas que acabam levando ele pra fora. Na história do jogo, né? Existem esses piratas espaciais, né? Essas naves assim, lembra bastante Star Wars ali, é no deserto, né? Acho que é proposital para lembrar Tatooine, né? E cada planeta é um bioma diferente, assim como Star Wars, tem uma história ali de uma certa profecia, uma marca, um poder oculto. Cara, Rogue Galaxy é muito bom, a história é muito boa, gameplay é viciante, o gameplay desse jogo, tem uma mecânica lá de fundir as armas que você pega e aí desbloqueia uma arma nova e é uma infinidade de armas, e quanto mais você usa a arma, melhor tu fica com ela, então ela fica mais eficiente. Cara, é muito bom, e ainda tem um minigame lá nele, não é bem um minigame, mas é um jogozinho paralelo lá. Você captura os insetinhos, e esses insetinhos não são só colecionáveis, tem uma seção lá do jogo que tu faz teu time e tem umas lutinhas lá de inseto, tipo um xadrez de inseto. Cada inseto tem uma habilidade diferente, tem um status diferente, tem um inseto que é o mais fortão de todos, cara. Também foi um jogo de PlayStation 2 que ele saiu remasterizado para PlayStation 4. Fiz questão de platinar. Rogue Galaxy é realmente bom demais. Pra mim é um crime, um pecado a Level 5 ter abandonado essa franquia. Por mim teria, sei lá, Rogue Galaxy 2, 3 spin-off. É uma franquia que vale a pena demais conhecer. É da mesma galera que fez Dark Cloud, pra quem conhece. Dark Cloud é uma pendência que eu preciso jogar, mas fica aqui a recomendação fortíssima. Joguem Rogue Galaxy, me agradeçam depois. E se eu comentei de Final Fantasy 12 quando eu tava falando aqui do Rogue Galaxy, ele também é um dos meus RPGs favoritos da vida, não tinha como não tá aqui. Eu acho que se for somar hoje em dia eu já passei das 200 horas facilmente no Final Fantasy 12. Eu zerei 2 vezes no PlayStation 2. Tô rejogando agora no momento que eu tô gravando esse vídeo e tem até uma história engraçada. Eu já tava bem avançado no jogo, já tinha zerado. Tava fazendo lá o pós-game, que tem bastante coisa. Final Fantasy 12 tem muito conteúdo. Acho que só pra zerar deve bater ali umas 50 horas, fora o pós-game. Enfim, eu tava fazendo lá meu pós-game na época. Eu tava jogando justamente na época que lançou. Então tinham vários amigos meus que também estavam jogando ao mesmo tempo. E a gente ia compartilhando as informações. Olha, eu peguei tal arma em tal lugar, tem um mapa, tem uma passagem escondida e tal. E a gente ia comentando. Nossa, isso em tempos de amizade analógica, isso era muito bacana. A gente ficava aguardando o dia de chegar na escola e contar pro amigo. Cara, descobri tal coisa no jogo, era sensacional. E aí, eventualmente, a gente ia na casa de um e de outro. E pra quem não sabe, naquela época a gente levava uma paradinha chamada Memory Card, né? Que tu levava, e se teu amigo tivesse o jogo, bastava colocar o teu Memory Card e teu save tava lá. Beleza. Um amigo meu foi na minha casa, foi me mostrar o save dele. Ah, peguei tal arma aqui, tal, não sei o que, deixa eu te mostrar. Falei, beleza, me mostra. Colocou o Memory Card dele no slot 2 do meu PlayStation 2. E aí ele fez alguma coisa, passou de level, sei lá, alguma coisinha assim, e foi salvar o jogo dele. Na hora de salvar, pelo costume, ele foi no slot 1 e salvou no primeiro slot, que era justamente o único save que eu tinha. Perdi mais de 100 horas de Final Fantasy 12 e ainda faltava fazer algumas coisas do pós-game, alguns
chefes têm vidas ali que batem na casa do 1.000.000. Enfim, voltei só anos depois. Isso a gente tava no ensino fundamental. Eu voltei pra jogar, já tava na faculdade. Mas na época, quando eu tava chegando pra fazer esse pós-game novamente, eu precisei vender o meu PlayStation 2, fiquei apertado. Até hoje não matei o Yasmat lá, que pra quem jogou sabe que é um chefe complicadíssimo. Mas tô rejogando agora e vou tentar fazer essa missão de completar, enfim, Final Fantasy XII, sei lá, 20 anos depois. Mas, de qualquer forma, pra vocês verem, é um jogo que perdura esse tempo inteiro. Saiu lá pra PlayStation 2, teve remaster pra PlayStation 4, tem pra PC, tem pra Switch. Nossa, Final Fantasy XII, ele é meio divisivo, vou ser sincero aqui. Muita gente não gosta. Tem um amigo meu que ele realmente não gosta de Final Fantasy XII, até hoje não zerou, e ele é super fã, assim, fanboy de Final Fantasy assumido. E o Final Fantasy XII acho que é o único da linha principal que ele não zerou. Tu sabe, eu tô falando contigo. E assim, Final Fantasy XII ele é bem divisível porque ele puxa muito ali pro MMO. Ele não tem mais ali o ATB clássico de batalhas por turnos, mas ele adapta o ATB para uma batalha ainda mais em tempo real, em que os personagens se mexem no mapa, os mapas são bem maiores. Ele não chega a ser um jogo de mundo aberto, mas ele dá uma sensação de mundo aberto muito forte, né? É um jogo muito grande. Tem um enredo também muito denso, a história, nossa senhora, excelente. Aborda temas como direito divino, de reis e etc. Colonialismo, decolonialismo, nossa, são temas tão importantes, tão relevantes, né? E já naquela época, com uma maturidade muito grande, aborda consequências da guerra, né? Tem um enredo que tem traições, aborda, assim, traz a visão para as vítimas da guerra também. O protagonista é uma das vítimas da guerra, isso estabelecido desde o início do jogo. Traz discussões muito densas e muito profundas, né? Desde da sua hora inicial, e ainda assim com um gameplay absolutamente viciante. Final Fantasy XII é bom demais, fica a recomendação absoluta aqui pra vocês. Joguem Final Fantasy XII, dê uma chance pro jogo. Ele demora um pouquinho nas primeiras horas ali, é RPG, né, sabe como é, mas vale a pena demais, fica a recomendação aqui. E mais uma franquia lendária que tem um jogo excelente aqui no PlayStation 2, Dragon Quest VIII, e eu não me lembro o subtítulo, alguma coisa do Cursed King. Vou deixar aqui embaixo. De qualquer forma, Dragon Quest VIII é um dos meus RPGs favoritos da vida, né? Ele tem uma história ali bastante clichê, mais ou menos, assim, dos RPGs, aquela onda que tem um rei maligno que quer meio que dominar o mundo e tu assume o manto lá do herói mudo, né? Que até hoje Dragon Quest é assim. Tenho minhas críticas em relação a esse sistema, mas dito que é pra causar uma imersão maior no jogador, pra ele se sentir no personagem. Eu não acho. Não me sinto no personagem com essa mecânica, mas enfim, são coisas, são convenções desse gênero que a gente aprende a tragar, a gente aprende a digerir. Mas Dragon Quest VIII, acima disso, tem um sistema de batalha muito bom, tem uma história muito complexa, muito densa também, né? Apesar dela começar bem simples e ter certos clichês, certas convenções de gênero, ela vai por alguns caminhos ali que tu não espera. E acima disso, é um jogo que ele de fato se torna um mundo aberto, né, a partir de um certo momento ali do jogo, e tem muita coisa para explorar. Os biomas são muito bonitos, os mapas são enormes, tem muita coisa secundária para fazer, meio que demora para upar, então é um jogo que ele se estende bastante, tem uma vida útil muito longa, mecânicas muito boas, e assim, já na história os chefes já são bem difíceis, ele te entrega uma dificuldade bem elevada para um jogo de RPG de turno. E cara, Dragon Quest VIII ele pode muito bem funcionar como uma porta de entrada tanto para RPGs quanto para a franquia da Dragon Quest, que é uma franquia lendária aí dos RPGs. Mas eu sei que tem muita gente que não conhece, meio que torce o nariz porque é um jogo um pouco mais lento, mas deem uma chance. Se possível, comecem por Dragon Quest VIII. Ele tem para PlayStation 2, tem para Nintendo DS, se eu não me engano, e eu não sei se tem para PC, não tenho certeza. Mas emula aí, mano, hoje em dia não é possível. Joguem Dragon Quest VIII, é muito bom. Inclusive, uma das coisas que Dragon Quest VIII faz é que você pode montar times secundários com monstros do jogo que você captura para sua equipe. O jogo meio que se torna um Pokémon ali na metade do jogo. Pode capturar os monstros e formar times. Eu lembro que eu tinha dois, que eram os Guerreiros Z e o Avalanche, me lembro até hoje. Guerreiro Z porque eu sou apaixonado por Dragon Ball Z, e Avalanche em referência ao Final Fantasy VII, que eu tinha jogado pouco tempo antes de jogar Dragon Quest VIII. De qualquer forma, essa aqui é uma mecânica que inclusive aparece em outro vídeo meu, que se você gostou desse vídeo aqui dos RPGs, recomendo que você assista esse vídeo aqui, em que eu faço várias recomendações de jogos
Cat Monster, jogos parecidos ali com Pokémon, com mecânicas semelhantes, e Dragon Quest 8 tá lá também por conta dessa mecânica de capturar os monstrinhos e trazer pro seu time. Grande abraço, até o próximo vídeo.